E o Renda Cidadã? O presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo, reagiu às críticas ao financiamento do programa Renda Cidadã. Como a gente trouxe aqui ontem, a ideia do governo é usar recursos dos precatórios e também do Fundeb. Bolsonaro escreveu um longo texto nas redes sociais e disparou contra todo mundo. A gente separou o texto inteiro aqui, Reinaldo. Vamos lá. Bolsonaro começa falando o seguinte nesse texto. Ao longo da minha vida parlamentar, nunca me preocupei com reeleição. Sempre exerci meu trabalho na convicção de que o voto era consequência dele. Minha crescente popularidade importuna adversários e grande parte da imprensa, que rotulam qualquer ação minha como eleitoreira. Se nada faço, sou omisso. Se faço, estou pensando em 2022. Ô, Bob, você tá me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Acho que porque eu te chamei e você não me ouviu. Perdão. Vamos lá. Ao longo da minha vida parlamentar, nunca me preocupei com reeleição. Mentira. Foi sempre candidato de uma corporação dos militares da reserva. Tudo que pensou foi para os militares da reserva. Minha crescente popularidade importuna adversários e grande parte da imprensa que rotulam qualquer ação minha como eleitoreira. Se nada faço, sou omisso. Obviamente. Só faltava um presidente da República nada a fazer e as pessoas aplaudirem. Se faço, estou pensando em 2022. Não haveria mal nenhum em pensar em 2022, desde que não estivesse recorrendo a truque, michuruca e ilegal. Tá me ouvindo agora, Bob? Perfeitamente. Então siga aí, só que aí vá parágrafo a parágrafo, eu analiso e a gente segue, tá bom? Continua o presidente, então, aspas. Na verdade, estou pensando em 2021, pois temos milhões de brasileiros que perderam seus empregos ou rendas e deixarão de receber o auxílio emergencial a partir de janeiro de 21. Sim, e ninguém está pedindo que o presidente não pense, não em 2021, que pense em 2020. Aliás, não fosse seus adversários, 2020 já teria sido uma tragédia. Ainda bem que ele tem adversários. Né? Agora vem a grande indignidade. Vai lá. A política do fique em casa, que a economia a gente vê depois, acabou. E o depois chegou. A imprensa, que tanto apoiou o fique em casa, agora não apresenta opções de como atender a esses milhões de desassistidos. Olha, é uma das coisas mais asquerosas que já escreveram por ele, porque ele obviamente não escreveu esse texto, porque ele não tem alfabetização suficiente para isso. Nem quando fala, nem quando escreve. Né? Isso aqui é coisa de assessor. Né? Mas, de qualquer modo, reproduz o pensamento dele. Tem uma... Quando vocês tiverem tempo, leiam uma peça do Shakespeare chamada Ricardo III. Né? Momento cultural. Que na pena do Shakespeare vira uma figura absolutamente abjeta. Né? Inclusive o Shakespeare carrega ali nas tintas da caracterização física dele, como se ele fosse uma pessoa cheia de deformações, ali na construção da personagem, entenda, na construção da personagem, ele tenta transformar aquilo numa espécie de composição com o caráter do Ricardo III. Depois de estudar os ossados do Ricardo III, chegaram à conclusão de que o Shakespeare carregou nas tintas, não era bem aquilo. Né? Mas, de qualquer modo, o Ricardo III é um texto fascinante, porque o Ricardo III é tão amoral, é tão indecente, é tão indecoroso, que chega a ser fascinante, o fascínio que o asco provoca. Nos leva a refletir sobre a condição humana. Não é? Tal despropósito e tal desassombro com que ele diz barbaridades. O desemprego é uma realidade mundial, a crise econômica é mundial. Está em todos os cantos do planeta. O Bolsonaro atribuir a crise econômica aos adversários dele é de uma indecência, é de uma imoralidade tão profunda. Não é? O Brasil só não mergulhou no caos porque nós conseguimos ter distanciamento social e mesmo assim chegaremos aos 200 mil mortos ou raspando neste ano de Covid,
Vocês podem imaginar sem o distanciamento o que seria? Não é? E aí ele continua, os responsáveis pela destruição de milhões de empregos agora se calam, é mentira. É mentira. O senhor só não foi pendurado em praça pública pelos pés, porque foi salvo pelo Congresso, pelo Rodrigo Maia, pela PEC emergencial, pensada pelo Zé Roberto Afonso, economista, pelo ministro Gilmar Mendes, que sugeriu, para ter uma saída, para poder oferecer o auxílio. O seu ministro da Fazenda, que agora assina essa ideia indecorosa de pegar dinheiro do Fundeb e dos precatórios para fazer o seu programa de assistência social, o tal do Renda Cidadã, queria pagar 3 mensalidades de R$200 para os informais e mandar as pessoas com carteira assinada para casa com um contrato de trabalho suspenso e sem ganho nenhum. E aí o senhor atribui que os comunistas agora querem manter o programa. Não fossem os comunistas o livraram da deposição e livraram o país do caos social, então. Esses que o senhor chama comunistas, né? Uma evidência de que o senhor não tem limites e de que sim, só está pensando na reeleição. Faz 2 semanas o senhor disse que ninguém, 3 semanas, ninguém ia tocar agora em questão de programa de renda. E está aí o senhor com o programa de renda, dando 2 pedaladas fiscais. Pegando o dinheiro dos precatórios, porque precatório é dívida com trânsito em julgado. É dívida que tem que pagar. A previsão para pagar essa dívida está no orçamento. O senhor está querendo pegar um pedaço desse orçamento, portanto, não pagar a dívida, ou não pagar parte dela, não pagando essa dívida, continua sendo dívida da União. Então, o senhor pega a previsão orçamentária para pagamento da dívida, joga em despesa corrente, a dívida cresce, e o senhor está querendo fazer de conta que nada aconteceu. O dinheiro do Fundeb é um dinheiro que está fora do teto. O senhor pega um dinheiro que está fora do teto e também joga em despesas correntes. Está dando pedalada, furando o teto sem furar, furando o teto, fazendo de conta que não está. Resultado, os mercados reagiram mal. A bolsa caiu, o dólar subiu, os juros futuros subiram. Ah, que as pessoas não querem auxílio ao pobre. Não! Eu defendo a mudança do teto. Mas fale claro. Apresente um projeto para o Congresso. Sabe por que os mercados reagiram muito mal? Porque viram que vocês estão fazendo contabilidade criativa, fazendo mágica, fazendo trapaça com conta pública. E agora com a assinatura do Paulo Guedes, aquele que tinha a grande confiança dos mercados. Porque esse agora está fazendo qualquer coisa para não ser chutado do governo. Virou um troço, virou um tronco de enchente. Sabe tronco de enchente que fica rodando e não sai do lugar? Atrapalhando o fluxo da água. Por isso o mercado reagiu mal. E aí, claro, o Bolsonaro agora, o pessoal do mercado não estão dando recado. O presidente pediu ainda ao mercado financeiro que, em vez de críticas ao programa, faça sugestões. Pessoal do mercado, não estou dando recado para vocês, mas se o Brasil for mal, todo mundo vai mal. Aquele ditado de que estamos no mesmo barco é o mais claro que existe no momento. O Brasil é um só. O Brasil é um só, menos os seus adversários, menos os comunistas, menos os não sei o quê, menos não sei o quê. A gay, por exemplo, não está aqui. Por falar no assunto. O Brasil é um só dos iguais, daqueles que são da sua turma. É isso. Bom,
A coisa foi tão feia, o Bob, o Vai Bene, que o próprio secretário do Tesouro disse que assim não dá, né? Sim. O secretário Bruno Funchal afirmou que o mercado e agentes econômicos deram um recado ao reagir negativamente à proposta de usar recursos de precatórios para financiar esse novo programa social do governo. Para ele é preciso olhar essas mensagens, evoluir e mostrar alternativas. Com a concordância do presidente e do ministro Paulo Guedes, foi apresentada ontem essa proposta para limitar o pagamento de precatórios, o que liberaria recursos para ampliação do Bolsa Família, agora chamado de Renda Cidadã. Numa outra frente, foi proposto deslocar para o programa social recursos do Fundeb, o Fundo para a Educação, que não contabilizam no teto de gastos. Isso. E essas duas ideias foram lidas pelo mercado como uma tentativa de calote do governo, que a gente falou aqui ontem, Isso. associada Ontem, a esse agora há pouco. pedalada. É isso. 2 pedaladas, né? A bolsa caiu, o dólar subiu. Isso. Agora, olha aqui. Muita gente está dizendo que a ideia é subir no telhado, que não vai dar e tal. Agora, Bob Furruia, o item 5 aí. Eles estão falando que não, que é assim mesmo. Apesar das críticas e da reação negativa dos investidores, do mercado, a OAB falou que era inconstitucional, o governo pretende manter a proposta de financiamento do novo programa social, com base em dinheiro do Fundeb e também no pagamento dos precatórios. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, deputado do PP do Paraná, tem dito nos bastidores que o programa vai como está e que o texto foi objeto de acordo com os demais líderes do Congresso, com a participação inclusive de integrantes da bancada da educação, a que mais se oporia ao uso da verba do Fundeb. Só que eu acho que isso vai parar no Supremo. Eu considero isso inconstitucional, simplesmente. Acho que agride a Constituição, agride a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, está cometendo crime de responsabilidade, né? Ao fazê-lo. Vamos ver.